Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Quem está feliz com Jesus, levanta a mão para o céu. Amém? Louvado seja o nome dele, né? Quem veio adorar o Senhor Jesus também? Você que veio adorar o Senhor Jesus, ele já se faz presente nesse lugar, tá bom? Cumprimento você que está em casa também, acompanhando pelo nosso canal no YouTube. Seja bem-vindo. Que a paz de Jesus, ela entre em seu lar, em sua vida, em nome de Jesus. Abra as vossas Bíblias comigo em 2 Timóteo, segunda epístola do nosso irmão Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Hoje Deus tem uma palavra ao seu coração, irmão. Então não segure ele, solte ele. Não segure o seu coração agora. Fique liberto. Deixa o Espírito Santo falar com você aqui nessa noite. Por isso que você veio aqui. Você não saiu da sua casa à toa para voltar para lá da mesma forma que você entrou. Você saiu com uma resposta, e a resposta está aqui nessa noite. Depende de você. Abra o seu coração, Deus vai falar com você, Deus vai falar conosco nessa noite. Amém? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Diz assim a palavra: toda a escritura é inspirada por Deus, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Glória a Deus. O homem aqui é a criação, é o homem e a mulher. A palavra de Deus, ela é útil para o ensino. Vamos aprender aqui. Glória a Deus. Para a repreensão, para a correção e para a educação. Então toda a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus. Não tem nada aqui. O pregador da noite, eu tenho certeza que ele não vai pregar a vida dele aqui. O intuito do altar de Deus é pregar acerca de Deus. Glória a Deus. Então você saiu da sua casa para receber uma palavra de Deus. Aleluia. Abra seu coração, meu irmão. Abra seu coração, escancara ele hoje. Saia daqui com a resposta que você veio procurar aqui. Aleluia. Estica sua mão lá para o céu lá. Manda ela lá para o céu. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui porque o Senhor permitiu que a gente estivesse aqui. Então é por isso que estamos aqui. Estamos aqui para ser ensinado pelo Senhor. Estamos aqui para ser corrigido pelo Senhor. Estamos aqui para ser repreendido pelo Senhor. Então, ó Deus, tenha liberdade em nosso meio. Pai, fala conosco, Senhor. Não permita que a gente saia daqui da mesma forma que a gente entrou, mas que a gente saia daqui, Senhor, com uma solução para a nossa vida, meu Pai. Deus, eu não sei como seus filhos entraram aqui, mas o Senhor conhece cada coração que entrou nesse lugar. Pai, então sonda os corações, tenha liberdade com o teu Espírito, porque o teu Espírito, Senhor, deu ordem para que ele estivesse aqui nessa noite. Deus, estamos aqui preparados, com o nosso coração regado pela água da vida. Então, ó Deus, flua em nosso meio, Senhor, nos corrija, Pai, nos repreenda, nos ensina, meu Pai. Assim nós estamos aqui, estamos com o nosso coração aberto para o Senhor. Então fala conosco. Eu oro em nome do Pai, eu oro em nome do Filho, e eu oro em nome do Espírito Santo de Deus. E as palmas, ela louva o Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Esta é a hora de adorar.
Aleluia, glorifique e aplauda o nome do Senhor. Aleluia.
Pode se sentar, irmão. Mas não perca esse espírito de adoração, não. Parece tão rápido o culto, né? Dá abertura, canta 2 louvores, sobe de novo, dá alguns recados. Mas não é rápido, não. O que Deus vai fazer no coração de muita gente aqui vai parecer que é uma eternidade, mas não é. Aleluia. Deus é bom, irmão. Nesse mesmo espírito que estamos, você que veio à casa do Senhor Jesus para cultuar a Ele, e no meio do culto envolve o culto da oferta e do dízimo, segure na sua mão. Eu gosto muito de uma fala que Paulo diz em segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 9. Ele vai dizer assim: que cada um contribua conforme propôs em seu coração. Eu acho fenomenal essa fala de Paulo. E ele vai dizer assim, ó: e não com tristeza, nem com pesar, mas com alegria, porque Deus ama aquele que entrega com alegria. Então, aquilo que separamos em nossa mão, independente do valor, não é o valor que faz com que as promessas do Senhor se cumpram, entenda isso. Se você tem condição de entregar muito na casa do Senhor, e Deus tocou em seu coração, entregue. Mas se Deus colocou no seu coração para entregar um valor menor, entregue. Se Deus não colocou também, fica tranquilo. Não é sobre o valor, mas sim a obediência. Porque a Bíblia diz: porque Deus ama o que entrega com alegria. Então quando você entrega, não é porque você tem muito ou tem pouco, mas é a sua alegria sendo depositada ali, é o seu coração sendo depositado ali. É isso que Paulo está dizendo. Paulo não está se importando nessa fala com a quantidade, mas o ato de entregar. Porque aquele que está entregando, ele é muito mais abençoado por Deus, muito mais abençoado por Deus do que aquele que não entrega. Porque vamos fazer uma análise agora. Se a gente fosse colocar na ponta da balança tudo que Deus nos deu e tudo que entregamos na casa do Senhor, será que faz sentido? Eu falo por mim? Não. Mas Deus é bom. Ele usa 90 dele com 10 mil. É assim. Ele usa 90 dele com 10 mil. E quando falta para mim ainda, Ele entende. Esse é o nosso Deus. Amém? Segure na sua mão. Eu não sei falar sobre oferta, irmão. Eu não sei falar sobre o dízimo. O que eu posso falar para você é que você é mais abençoado do que você possa imaginar. Se há pessoas aqui que estão desempregadas, eu tenho certeza que vai arrumar uma porta de emprego, em nome de Jesus. Eu creio no Senhor Jesus, eu creio no céu. Quem serve o Senhor Jesus não serve para ficar mendigando, não serve para ficar pedindo. Quem serve o Senhor Jesus, a Bíblia diz que Ele é cabeça, Ele não é cauda. Aleluia. Então coloca as suas mãos assim e não fica com vergonha você que não trouxe. Da mesma forma, fecha a sua mão também, porque eu tenho certeza que no outro culto você vai ter uma semente para entregar na casa do Senhor. Porque a sua semente é para manutenção de tudo. Põe a mão na cadeira aí, aperta a cadeira, gostosa. Quem sabe o pastor Silas não troque, está ótima essa, mas é a manutenção, ar-condicionado, manutenção, equipamento de som, manutenção. Amém? Estenda suas mãos. Pai, em nome de Jesus, nós oramos porque nós cremos nas suas mãos, cremos no seu cuidado e cremos nas suas promessas. Sabemos que o Senhor é Deus em nossas vidas. Deus, em nome de Jesus, receba agora toda a oferta, todo dízimo, todo voto, e que o Senhor, meu Pai,
Retribua, Senhor meu Pai, sobre a vida desses meus irmãos, aqueles que entregam, aqueles que estão fazendo piques agora, Senhor. E da mesma forma, sobre aquele que não tem hoje, Pai, e que está pedindo hoje dentro de um coração uma porta de emprego. Abra essa porta de emprego, Senhor. Seja a solução da vida desse meu irmão e da vida da minha irmã, Senhor. Eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz um amém. Amém. Glória a Deus. Vamos entregar na casa do Senhor. Irmãos, eu queria dar um recado antes que eu esqueça. Dia 16/10, não esse sábado agora, o outro sábado, a gente vai ter a festa das crianças. Pais, vocês que não inscreveu a sua filha ou o seu filho, se inscreva, traga ele aqui, vai ser uma festa linda aqui. A pastora Ana aqui, toda a equipe que cuida das crianças, está preparando algo bem legal. Ela falou para mim que, a pastora Ana falou: Dani, não tem nenhuma criança ainda inscrita. Eu já estou vendo algumas crianças correndo aqui. Vai ter, em nome de Jesus, criança aqui. Tem ou não tem? Ah, o Davi já foi, faz tempo, Davi. É criança ainda. Então você que tem seu filho, sua filha, escreva aqui, dá um nome para a pastora Ana, vem aqui, vai ser uma festa linda. Eu perguntei para a Isa, eu falei: Isa, adulto pode vir? Ela já deu na lata. Não, Dani. Vai vir não. Mas brincadeira, escreva seu filho, traga para a festa das crianças. Eu tenho certeza que tudo que o seu filho está aprendendo quando criança, quando ele chegar na fase adulta, ele vai lembrar de tudo. Instrui os seus filhos nos caminhos, porque quando ele chegar na idade adulta, a Bíblia diz, ele não se perca. Teve uma vez que eu conversei com um jovem, passou pelas nossas mãos aqui há muitos anos atrás. A gente estava na outra igreja, ele já não estava frequentando mais nada, ele estava fazendo algumas coisas aí pela vida. Aí ele falou uma coisa que marcou para mim. Ele falou assim: Dani, toda vez que eu vou nas minhas loucuras, algo dentro do meu coração me prende. Eu faço, mas eu faço com medo. Aí eu brinquei com ele: não, você fez, você não sentiu medo. Você fez. Ele falou: não, Dani, toda vez que eu vou fazer alguma coisa, algo no meu coração palpita. Eu falei: o Espírito Santo de Deus batendo na porta do seu coração, falando: volta, porque um dia você teve na escola dele e ele ensinou você. Amém? Então ele está passeando. Acredito que ele não está mais passeando, mas quando ele me encontrou, ele falou isso. É o Espírito Santo batendo. Quem tem um encontro com o Senhor, o Espírito Santo bate todo dia na porta do coração. Imagine uma criança crescendo nos caminhos do Senhor, ouvindo tudo. Eu tenho certeza que nunca vai se afastar dos caminhos do Senhor Jesus. Amém? Amém? Sábado agora a gente tem o nosso culto de jovem. Venha, está sendo legal. Palavras abençoadas, palavras que estão vindo de encontro ao coração de jovens. E Deus está nos usando aqui. A gente está atingindo jovens também pelas redes sociais. E que o Evangelho de Jesus cresça, irmão. Que o homem desapareça. Que o Dani como líder desapareça. Que o Robinho como líder. Que o Maca, que o Maldo, que a pastora Ana desapareça. O Espírito Santo de Deus apareça. Amém? Esse é o propósito. Eu tenho ouvido jovens falar sobre a ministração no decorrer da semana. Glória a Deus por isso. Eu sonho com isso, ter uma juventude aqui cheia de qualidade, cheia de presença do Senhor Jesus. E se tiver 2, 3 como a gente está, continuaremos pregando a palavra do Senhor Jesus da mesma forma, não vai mudar nada. A intensidade da palavra não muda pela quantidade de pessoas, é da mesma forma. Aleluia, glória a Deus. Sábado nosso culto de jovem às 7h30. Venha jovem, venha adulto com um tempinho mais de vida, venha todo mundo, em nome de Jesus. Domingo nossos 2 cultos, Santa Ceia. Eu não tenho certeza se o pastor Silas vai estar aqui. Olhe para aquela câmera ali, irmão, e dá um tchau assim, ó. Dê um tchau. O pastor Silas está vendo você dar um tchau. Você que não deu tchau, ele viu, hein? Ele viu. Seu tchau é como uma forma de oração para a vida dele. Amém? Em nome de Jesus, quem
está aqui pela primeira vez ou não sabe, o pastor Silas fez uma cirurgia. Ele está se recuperando todo dia, está bem. No primeiro dia, que logo depois que ele fez a cirurgia, ele falou comigo, eu vi que ele estava meio assim, mas logo depois que ele já vem falando com a gente tudo, eu acredito que pela voz dele está bem, ele está se recuperando, logo logo ele vai estar aqui. Eu não tenho certeza se ele vai estar ministrando aqui em algum culto, ou nos 2 cultos no domingo, mas eu tenho certeza que Deus vai estar aqui. Então esteja aqui, esteja orando pela vida do nosso pastor, pela vida da nossa pastora, pelos 2 filhos do nosso pastor, em nome de Jesus. A gente tem pastor, irmão, a gente não é um rebanho sem pastor, a gente tem um pastor. Amém, o nome dele é pastor Silas de Souza. A nossa pastora chama Meire. Amém, se você está precisando de um socorro, pegue o telefone e ligue para eles. Se você está meio assim de ligar para eles, quer que alguém intermedie de algum dos pastores, ligue para nós também, que a gente faz o meio de campo. Eu tenho certeza que nesse encontro que você vai ter com eles, vai ser bênção para a sua vida, vai ser bênção pela sua vida. Você tem uma cobertura espiritual, meu irmão. Não viva na chuva sem guarda-chuva, você vai tomar um raio. Pegue um guarda-chuva espiritual. Amém? Você tem um casal de pastores. Amém? Se coloque de pé. Se eu fosse pregar, eu já tinha uma palavra dentro do meu coração aqui agora. Glória a Deus, mas não sou eu. Não sou eu. É o pastor Robinho que vai ministrar. Amém? Vamos aplaudir o pastor Robinho? Glória a Deus. Boa noite, igreja. Graça, paz e prosperidade seja sobre a sua vida, amém? Que privilégio, né? Não de nós estarmos aqui pregando, de nós estarmos vivos, com saúde. Tem alguém aqui que veio sem perna, sem mão? Não? Então dá um glória a Deus maior aí. Ah, mas eu conheço um que tem, ele também pode dar glória a Deus. Porque no reino de Deus, quando nós chegarmos no reino de Deus, já não haverá mais cego, não haverá mais manco, não haverá mais surdo, porque lá nós seremos como Jesus é, perfeito em glória. Amém? Glória a Deus. Quero que você abra a sua Bíblia, enquanto o Tata ali vai estar lembrando a nota. A gente dá cada uma, né? Esses caras chegam lá e pede, toca. Que é bom, que é bom, faz ao vivo. Deus abençoe o nosso pastor Silas, a sua recuperação. Em nome de Jesus, obrigado por essa oportunidade, pastor. Estamos orando pelo Senhor. Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 10. Eu fiquei me perguntando o que ministrar, né? O que pregar nesta noite, o que compartilhar. Domingo tivemos 2 ministrações maravilhosas. A pastora Silvia ministrou sobre João 16, que no mundo tereis tribulações, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A ministração maravilhosa. Pastor Mário ministrou sobre cura. O que é a cura? O que Jesus quer curar em nós? Uma ministração maravilhosa. E o pastor Silas nos convidou para ministrar, e Deus deu-nos uma palavra também, porque Deus não nos deixa só. Amém? Mateus 6:10, apenas o versículo 10. Diz assim a palavra de Deus: venha o teu reino. Venha o quê? Seja feita a tua vontade, na terra como? Amém. Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, mais uma vez, ó Pai, nos colocamos à tua disposição, Senhor, para que o Senhor possa queimar em nós a tua vontade nesta noite, ó Pai, para que nós possamos ser boca, canal, instrumento, ó Pai, da tua palavra nesta noite, ó Pai. Me dê sabedoria, Senhor, me dê graça, tira a timidez, ó Pai, tira a vergonha, Senhor, me dê ousadia, intrepidez de espírito, ó Pai, para que possa manifestar o teu reino nesta noite, neste lugar, Senhor. Talvez entrovidas aqui desesperada, talvez entrovidas aqui, ó Pai,
Pai, amargurada, angustiada, Pai, que somente ela sabe, ó Pai, como está o seu coração, somente Ele sabe como está o seu coração, Pai, mas o Senhor na tua soberania, Pai, tem o poder, ó Pai, de trazer, ó Pai, a revelação através da tua palavra, Pai. Fala conosco nesta noite, ó Pai, manifesta a tua glória em nosso meio, para que, ó Pai, o teu nome, Senhor, seja glorificado, ó Pai. Desde já, Senhor, nós repreendemos, ó Pai, todo mal. Desde já, Senhor, nós colocamos por terra, ó Pai, todo embaraço, Senhor, todo encantamento, ó Pai, todo espírito contrário, ó Pai, em nome de Jesus, Pai, para que o teu reino seja manifesto e o teu nome seja glorificado, ó Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém? Pai nosso no céu, santo é teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como no céu. Deixa o céu descer na terra como no céu. Deixa o céu descer. 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 Se você pode, diga isso. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Diga o teu. Amém. Teu é o reino teu, o poder é tua e a glória. Se você pode, levante as suas mãos e a tua voz e diga mais alto que dele é o reino e diga teu. Mais uma vez, teu é o reino teu e o poder é tua e a glória para sempre. Amém. Aleluia! Aplauda ao Senhor. Peça para que o reino dele seja manifestado em nós, para que o reino dele seja feito através de nós. Aleluia! Venha com teu reino, ó Pai. Glória ao teu nome, Senhor. Podeis assentar, igreja. O Espírito de Deus, tem hora que Ele nos coloca no estreito, Dani. Tem hora que Ele nos dá umas palavras para ministrar. Ele nos dá uns assuntos que você fala, Senhor, mas nem eu assim direito. Mas é o Espírito de Deus, Ele vai nos revelando, vai nos mostrando, vai nos guiando. E eu quero passar nesta noite sobre o reino de Deus. Porque há uma certa confusão, muitas das vezes causado por os ensinamentos errados,
ensinamentos voltados a outros interesses. E Deus me levou a falar sobre o reino de Deus, ou o reino dos céus. Talvez você se pergunte assim: nossa, mas eu já li sobre reino de Deus, reino dos céus. Eu fico meio confuso, eu não consigo entender o que é reino de Deus, o que é reino dos céus. A palavra de Deus, os evangelhos, quando eles foram escritos, eles foram direcionados a certos povos. Naquela época, Mateus, ele vai escrever direcionado ao povo judeu. Então Mateus, os judeus, por reverência, os judeus, ele tem uma reverência tão grande pelo nome de Deus, que eles não escrevem nem o nome de Deus, eles evitam de se ter que rasgar, jogar fora o papel com o nome de Deus. E na realidade o nome de Deus, durante até a pronúncia correta, Deus, ela foi se perdendo ao longo do tempo, devido à reverência que eles tinham de não ficar falando. Aí eles falavam Yahvé, Jeová, e para a nossa tradução, Deus. Só que nós somos totalmente irreverentes, né? Nós fazemos piada com o nome de Deus, falamos o nome de Deus em vão. Então para eles era difícil você ver um judeu falar o nome de Deus, por causa dessa reverência que eles têm para o nome de Deus. Então Mateus, quando ele vai escrever o evangelho, ele é direcionado para o povo judeu. Então Mateus, ele fala muito sobre o reino dos céus. Só que se nós pegarmos os outros evangelhos, Marcos, que é direcionado aos romanos, você vai ver ele falar o reino de Deus, porque era mais fácil falar o reino de Deus para eles, para que eles viessem a entender. E Jesus, quando ele vem ao mundo, Jesus, ele vem dar continuidade ao ministério de João Batista. Mateus 3, João Batista em Mateus capítulo 3, versículo 1 e 2, diz assim, naqueles dias veio João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo, arrependei-vos, porque o reino de Deus se aproxima. João Batista, ele vai usar essa linguagem também, porque João Batista, ele pregava ali no deserto da Judéia para os judeus, para todos os povos, mas ele usava essa linguagem para os judeus, para que os judeus viessem a entender de que Deus eles estavam querendo falar. E Jesus, ele dando continuidade ao seu ministério, nós podemos ler em Mateus 11, Jesus, ele vai também trazer esta mesma linguagem, o reino dos céus. O reino dos céus estava se aproximando. E eu fui buscar no dicionário o que é reino. Reino, segundo o nosso dicionário, Aulério, diz assim, é um país, um estado governado por um rei ou rainha ou monarquia. Só que dentro de um governo, dentro de um reinado, tem que ter um rei, tem que ter os seus súditos, tem que ter a lei e tem que ter em quarto lugar, um lugar. E Jesus, quando ele vai trazendo esta palavra, trazendo o foco de Jesus, era o reino dos céus. O foco de Jesus era que viesse, venha, na oração ele fala, venha o teu reino. Não nós irmos para o teu reino, não nós vamos morrer, vamos para o céu, não, venha o teu reino. Porque o céu, ele começa a ser manifestado nas nossas vidas aqui. Nós temos que viver o reino de Deus aqui. Nós temos que conquistar o reino de Deus aqui. E era isto que Jesus, ele trazia nos seus ensinamentos. Jesus, ele contou, se não me engano, 45 parábolas. E durante essas 45 parábolas, o ensinamento de Jesus era o reino. Era o reino. Era o reino. Porque a importância era o reino dos céus. E nós vivemos dias que nós nos importamos com o reino da terra. Se Jesus vivesse hoje, nós iríamos falar, Jesus, muda a política do nosso país, Jesus. Seja o nosso presidente, Jesus. Jesus, você tem que estar lá na ONU, tem que ser o primeiro-ministro, tem que ser o líder do G21 agora, né? Você tem que ser o líder. Mas só que o reino de Deus, ele é neste mundo, só que ele não é deste mundo. Ele é o reino dos céus. Ele é manifestado na terra através do poder sobrenatural, porque ele é dos céus. Por isso que quando nós oramos por uma pessoa condenada pela medicina, uma pessoa que os médicos dizem assim, já não tem mais o que fazer, quem nós invocamos? O reino dos céus, o espiritual, para que Deus intervenha e ela venha a ser curado, porque pela parte terrena já não tem mais o que fazer.
Então lá em Mateus 4, 7, diz assim, ó. Mateus 4, 17. A partir deste tempo, Jesus começou então a pregar e a dizer: arrependei-vos, pois o reino do céu tem se aproximado. E Jesus, andando ao longo do mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, que lançavam redes ao mar, pois eles eram pescadores. E disse-lhes: segue-me, e eu farei pescador de homens. E imediatamente, deixando as suas redes, os seguiram. Jesus, então, ele inicia seu ministério convocando as pessoas para que o seguissem, pois era chegado o reino de Deus. E os discípulos, em Lucas 7, se não falha a memória, eles vão perguntar para Jesus: Jesus, os discípulos de João Batista sabem orar, e nós queremos aprender a orar com o Senhor, nos ensina a orar. Aí eu fiquei me perguntando, mas será que eles não sabiam como orar? Será que eles não sabiam como deveriam orar? Eles sabiam, só que eles queriam aprender com Jesus, porque o que Jesus veio trazer naquele momento era algo tão fantástico, tão maravilhoso, que eles queriam deixar para trás tudo que eles aprenderam na sinagoga, porque eles também frequentavam o templo, eles também frequentavam a sinagoga. A palavra de Deus diz lá em Atos que eles eram indoutos, mas eles estavam no templo, eles estavam ali querendo aprender, como todo judeu. Então, Jesus o ensina e diz que eles deviam orar esta oração que nós lemos em Mateus 6, 10. Eu peguei esta parte porque eu quero falar sobre reino. Venha o teu reino. E o que é reino de Deus? Vamos ler lá Romanos 14, 17. Se puder ir colocando no telão. Romanos 14, 17. Diz assim: porque o reino de Deus não é alimento, ou comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é comida nem bebida. O que isso quer dizer? Que o reino de Deus, ele não é os prazeres terrenos. O reino de Deus, ele não é coisa terrena. Nós vivemos neste mundo, mas o que nós temos que viver é o sobrenatural de Deus. É a presença do Espírito Santo de Deus. Porque se nós nos enchermos com as coisas deste mundo, se nós nos enchermos com as coisas do reino deste mundo, nós vamos voltar a ter sede. Por que você escolheu Jesus? Porque você estava cansado do mundo. Por que eu deixei na época as coisas que eu vivia, os prazeres que eu vivia? Porque eu estava cansado, aquilo ali não satisfazia a minha alma, satisfazia a minha carne, porque nós somos terreno, Adão, terra. Só que Jesus, Ele colocou em nós o reino dEle, através do teu Espírito Santo. Por isso que Jesus, quando Jesus vai partir para os céus, e os discípulos ficam ali desesperados, porque Jesus era referência para eles, Jesus era tudo para eles. Jesus fala: viu, acalma-te, eu vou, mas vocês não vão ficar órfãos, vocês vão ter o meu reino agora dentro de vocês, porque eles estavam vendo o reino de Deus ali visível. Nós vemos isto claramente, quando Jesus, Mateus 11, aleluia, Jesus. Vou ler o 11 do 1 em diante. E aconteceu que, tendo Jesus terminado de dar instruções aos seus 12 discípulos, ele partiu dali para ensinar e pregar nas cidades deles. Ora, quando João ouviu na prisão, João estava preso, João Batista, sobre as obras de Cristo, ele enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhes: és tu
aquele que havia de vir, ou devemos aguardar outro? E Jesus respondeu, dizendo-lhe: ide e mostrai a João novamente as coisas que ouvis e vedes. Os cegos recebem a sua visão, os coxos andam, os leprosos são purificados, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é pregado o evangelho do reino. Olha que interessante. João, no cárcere, em dúvida sobre Jesus, ele já tinha visto o céu se abrir, o Espírito Santo descer como forma corpórea de pomba, não como uma pomba, como forma corpórea, porque ele viu dos céus descer, e não era uma pomba, era como uma pomba, e mesmo assim, ele no cárcere ali, gera dúvida no coração dele. Então ele manda os seus discípulos de João, ir até Jesus. E Jesus fala para ele assim, ó: diz a João o que vocês têm visto, que os cegos veem, os surdos passam a ouvir, os mortos são ressuscitados, e ele tem pregado o evangelho aos pobres, tem dado as boas novas aos pobres. Por que isso? Porque João Batista sabia que nos céus não há cego, no céu não há enfermo, no céu não há pessoas mortas. Os céus, Jesus ele manifestava a extensão dos céus na terra. Por isso que Jesus ele expulsava os demônios através do poder dos céus, do poder de Deus que operava na vida dele. Por isso que Jesus, ele pregava o reino de Deus com poder e autoridade, porque era a manifestação daquilo que ele vivia na vida dele. Por isso que o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 2 diz que nós não devemos pregar o evangelho com sabedoria humana, mas com poder e demonstração do Espírito Santo. Ah, pastor, mas por que isso não ocorre? Porque nós não temos vivido o céu. Nós sabemos dos céus, mas não temos vivido os céus. Nós nos reunimos como igreja, mas não vivemos como igreja. Porque se os céus é manifestado nas nossas vidas, os sinais acontecem. Nós não precisamos forçar nada para que Deus manifeste a sua glória. Porque quando nós vivemos os céus, então você está dizendo que o pastor? Não, talvez você. Qual é o seu interesse de vir para a casa de Deus? Barganhar com Deus? Querer as coisas deste mundo? Mas eu não preciso. Precisa, e Deus sabe, por isso que Ele cuida, porque Ele sabe que você precisa. Se Ele cuida dos pássaros, que não semeiam e nem cegam, Ele não vai cuidar de você. Se Ele cuida das flores do campo, nós estamos na primavera, a coisa mais linda, antes de entrar a primavera, os ipê, a coisa mais linda, Ele não vai cuidar de nós. Mas só que nós vivemos um evangelho egoísta, nós queremos reter tudo, e não fluir nada de nós. Não fluir nada de nós, não sair de nada de nós. E como que o reino vai se manifestar nas nossas vidas se sair só apenas egoísmo, avareza de nós? Então Jesus ele fala assim, mostra para João o que tem acontecido. E os céus era manifestado através do ministério de Jesus. Porque Deus ele quis sempre manifestar a sua glória. Deus ele sempre quis manifestar o seu poder no nosso meio. Deus ele sempre quis manifestar o teu reino no nosso meio. Nós vemos isto lá no jardim, quando Deus visitava Adão todos os dias. A manifestação do reino. A manifestação do reino. A manifestação do reino todos os dias. Nós vemos isto quando Deus mandou criar o tabernáculo. Quando os sacerdotes entravam a oferecer sacrifício dentro do tabernáculo, nós vimos a manifestação da glória de Deus, a manifestação do reino dentro do tabernáculo. Nós vemos a manifestação de Deus na arca de Deus. Quantas das vezes o povo de Deus perdeu guerras porque não levavam a presença de Deus, não levava o reino de Deus, não levava a glória de Deus para as guerras. Não levava a presença de Deus com ele, e eles acabavam perdendo as guerras, acabavam perdendo porque não levava a presença de Deus, o reino de Deus. Nós vemos isso também no templo, quando o templo é construído. Nós vemos também
que Deus ele visitava, descia com a sua glória, que era impossível ficar de pé, porque o reino de Deus descia até a terra e manifestava a sua glória. O tempo todo Deus queria manifestar a sua glória no meio do seu povo. Deus ele não queria manifestar a sua glória apenas na vida de Moisés. Deus ele não queria manifestar a sua glória apenas na vida de Josué. Deus ele não queria manifestar a sua glória apenas na vida de José. Deus não queria manifestar a sua glória apenas na vida de Abraão. Deus ele escolheu você, eu, cada um de nós aqui para manifestar o teu reino, para manifestar a tua glória, para manifestar o seu poder e a sua justiça. De geração em geração Deus quis manifestar a tua glória. Só que ao longo do tempo foi se perdendo esse interesse para o reino. E Jesus disse que ele voltaria até que esse evangelho fosse pregado. Que evangelho? Da prosperidade, do reino terreno? Não, do reino dos céus. Porque o que nós construímos aqui é passageiro, por isso que ele diz, a traça, a ferrugem comem. Devemos comer bem sim, devemos se vestir bem sim, mas é tudo passageiro. Se nós ficarmos apegados, se nós largamos Jesus, porque não temos carro, porque não temos casa, se nós largamos Jesus porque nós sofremos desemprego, nós não estamos vivendo o reino. E as provações nas nossas vidas, elas servem para nos mostrar se o reino está em nós ou não. Se o reino habita em nós ou não. Existe uma palavra no original que nós aprendemos muito sobre ela no grego, que é metanoia. No grego, metanoia significa mudança de mente, que é o que está lá em Romanos 12, 2. E não sede conformados com este mundo, mas transformados pela renovação da vossa mente, para então experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O não se conformar com este mundo significa que nós não devemos tomar a forma deste mundo, nos parecer com este mundo, os mesmos desejos que os gentios, outrora nós éramos gentios, só que hoje Jesus nos transformou como igreja do Senhor, santuário do Deus, porque igreja não é este lugar é um barracão, este lugar é um local no qual nós nos reunimos como igreja para aprendermos do Senhor, para adorarmos, para louvarmos ao Senhor, e quando nós saímos deste lugar, nós continuamos sendo igreja do Senhor. Nós continuamos a levar o reino de Deus, a glória de Deus nas nossas vidas. E Ele está dizendo assim, que nós não devemos se conformar, mas transformados pela renovação da nossa mente. O Espírito Santo quer mudar a nossa mente, que no original significa tchuvá, que é tornar a origem. Lembra que Jesus sempre falava, quando tentavam pegar Jesus, mas Moisés nos permitiu dar carta de divórcio, Jesus fala assim, mas no início, ou seja, na origem, não era assim. Porque muitas coisas foram se mudando. Só que existem coisas que é imutáveis, que não se deve mudar. Existem ensinamentos, o que se muda, a tecnologia, mas a palavra de Deus ela não pode ser mudada. Não tem como vamos adaptar a palavra de Deus para os nossos dias. Não, nós que precisamos nos adaptar à palavra, para que o reino de Deus seja manifestado em nossa vida, para que o reino de Deus venha até nós. Esta era o foco de Jesus. Este era os ensinamentos que Jesus passava. Certa vez Jesus contou uma parábola dizendo assim, existia um homem que ele encontrou no terreno um grande tesouro, um tesouro muito valioso. E diz a parábola que este homem ele volta, pega tudo que ele tem e ele vende para comprar aquele terreno, porque o que estava ali dentro era muito valioso. O que estava ali dentro daquele terreno fez aquele homem pegar todas as suas riquezas, seus lucros. A Bíblia não fala
quanto que era, mas devia ser muito. E vender para viver agora aquela riqueza que estava dentro daquele terreno. Por isso que é chegado o reino de Deus em vós. Nós somos o campo, nós somos o mundo onde que a palavra foi ministrada em nossos corações, para que o reino de Deus venha a transformar as nossas vidas. E eu quero que você abra comigo também Lucas 7. Evangelho segundo escreveu Lucas. Versículo 36 em diante. E um dos fariseus desejava que ele comesse com ele. E ele, entrando na casa do fariseu, reclinou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, que era uma pecadora, sabendo que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com unguento. E ficando atrás de seus pés, chorando, começou a derramar as lágrimas sobre os seus pés, e a enxugar com os seus cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia com o seu unguento. Ora, quando o fariseu que o havia convidado viu isto, falava consigo, dizendo: se este homem fosse profeta, saberia quem é e que tipo de mulher é esta que o toca, pois ela é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, eu tenho algo a dizer-te. Ele disse: mestre, olha só a hipocrisia, mestre, diga. Havia um certo credor que tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse-lhe: eu suponho que é aquele que mais perdoou. E ele disse: tu julgastes corretamente. E voltando-se para a mulher, Jesus agora volta, olha para ela e disse a Simão: vês tu esta mulher? Aponta o dedo e diz: vês tu esta mulher? Desde que entrou, não parou de me beijar os meus pés. Tu não ungiste a minha cabeça com óleo, mas esta mulher com unguento ungiu meus pés. Por isso eu te digo, os pecados delas, que são muitos, lhes são perdoados, porque ela muito amou. Mas a quem é pouco perdoado, pouco ama. E disse-lhe Jesus: os teus pecados são perdoados. Porque Jesus tinha esse direito de perdoar pecado? Porque Jesus, ele tinha um reino na vida dele. Jesus, ele sabia que ele iria morrer, que ele iria ser a oferta expiatória. Ele seria o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. E Jesus agora, ele vê o reino de Deus sendo manifestado no coração desta mulher. Uma mulher pecadora, como eu e você éramos, pecadores, não valia nada, como eu e você também não. Uma mulher na qual ela vivia no prostíbulo, se prostituindo. Uma mulher na qual todos os condenavam. Uma mulher na qual todos apontavam o dedo para ela e diziam: pecadora. Só que eles não olhavam para eles, porque eles eram os fariseus. E Jesus, ele combateu tanto o fariseu como os poderes das trevas, porque os fariseus eram aqueles que era para ser manifestado o reino de Deus na vida deles. Por isso que lá no Evangelho de João diz: o Senhor veio para os seus, mas os seus o rejeitaram, mas todos aqueles que o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Você é filho de Deus, você é filha de Deus, você não é criatura mais de Deus, você é filho. E como filho, filha, você tem um reino como herança, porque o seu pai é o rei, você tem o direito ao reino, mas para isso você precisa se colocar na posição de filho. Porque não tem como um pai dar uma herança para um filho se ele não tem vivido como filho. Qual pai que vai dar uma herança para o filho vendo o filho desperdiçar? Ah, mas a parábola dos 2 filhos lá, o pai entregou a herança para ele, sim.
O pai entregou a herança para ele, mas mostrando isso para nós, ensinamento. Por isso que é uma parábola, que se nós não nos atentarmos, nós se perdemos novamente, mesmo estando dentro da casa, mesmo estando dentro dessa oportunidade de ter o Espírito Santo em nós. Não é porque nós temos o Espírito Santo em nós, mas se nós não cultivarmos o Espírito, não enchermos o nosso candelabro todos os dias com azeite puro, se nós não queimarmos todos os dias o reino de Deus em nós, nós nos afastamos. Se nós não continuarmos todos os dias, se nós apagarmos a luz, aqui ó, está tudo claro, estamos dentro do ambiente claro, porque a luz está acesa, mas se nós apagarmos, vira um ambiente escuro, trevas. É assim nas nossas vidas. Por isso que precisamos todos os dias queimar na presença. Sermos como as virgens prudentes, 5 loucas que desperdiçavam a oportunidade, se preocupavam com as coisas terrenas, não guardavam o do seu azeite, até que chegou o momento do noivo voltar e elas não tinham azeite. E elas tiveram que fazer o que? Sair a procurar quem vendia. E Jesus voltou à meia-noite, foi tocada. E Jesus, cadê as outras? Não eram 10? Elas foram procurar azeite. E é interessante esse negócio de meia-noite. Não sei se você viu, pastor Daniel, os próprios cientistas, Maldo, não sei se vocês viram, os próprios cientistas fizeram um relógio agora da meia-noite, que eles falam que vai vir quando desce a meia-noite, ia começar o apocalipse, o mundo iria se acabar. E de tempos em tempos, eles vêm adiantando esse relógio. E é interessante que esse relógio, se não me engano, começou há 6 anos atrás, pastora Marília. Depois pode pesquisar lá. Começou há 6 anos atrás, faltava já 4 minutos para meia-noite. Eles já começaram com próximo à meia-noite. E o ano passado foi mudado para faltando 2 minutos para se dar a meia-noite. Porque até os cientistas já sabem que vai ter que começar uma nova etapa. E nós, como detentores da palavra, sabemos que é a volta de Jesus. Que Jesus está voltando, porque a natureza clama todos os dias, volta, Senhor. E nós, como os filhos de Deus, também devemos clamar, volta, Senhor. E Jesus, então, Ele sempre quis que o reino de Deus se manifestasse em nós. Jesus deixou o Espírito Santo para que o reino de Deus fosse levado, se manifestado nas nossas vidas. Só que nós queremos usar o Espírito Santo para ficar perdendo as coisas terrenas. E lá em Mateus também capítulo 6, ele vai dizer que os gentios é que se preocupam com essas coisas. Nós, como igreja, o Senhor cuida. O Senhor tem cuidado de nós. Por isso que nós devemos, em Mateus 6,33, ele diz, buscar em primeiro lugar o reino, sua justiça e o reino de Deus em primeiro lugar. O que é a justiça? O que o mundo está precisando? Da justiça dos filhos, da justiça daqueles que são portadores desta boa nova, da justiça daqueles que são chamados filhos de Deus. Precisamos manifestar a justiça de Deus nesta terra. Precisamos manifestar o poder de Deus nesta terra. Precisamos manifestar o reino de Deus nesta terra. Não adianta aqui também pregar sobre o reino e não viver o reino, porque senão vai ser palavras persuasivas. Por isso que nós devemos vigiar o tempo todo. Por isso que nós devemos tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. Mortificar a carne, jejuando. Não está conseguindo vencer a carne? Jejua cada vez mais. Não faça jejum para conquistar, irmão. Faça jejum para morrer. Faça jejum para você morrer o seu eu. Morreu a falta de perdão, morreu o egoísmo. Não faça jejum para, Senhor, eu vou jejuar 30 dias, vou fazer um jejum aqui de 30 dias, vou ficar só na água para que o Senhor venha abrir a porta. Não, a porta já está aberta, você como filho tem direito. Só que você precisa viver o reino, precisa viver Cristo em nós, como o apóstolo Paulo fala, a esperança da glória. Cristo em mim, diga, Cristo em mim, a esperança da glória. A esperança da glória é Cristo em você. O que o mundo precisa ver é Cristo manifestado na sua vida, na minha vida. Você que está nos assistindo, deixa Cristo manifestar na sua vida. Traga o céu. Sabe por que muitas das vezes nós oramos dentro do nosso lar, Senhor, cura, Senhor, repreendo todo mal sobre a minha casa, e não acontece? Porque os céus ainda não tomou conta do seu lar. É duro ouvir isso, é duro. Mas o céu, Dani, precisa tomar conta do meu lar, do nosso lar.
Porque Deus, ele não tem legalidade. Deus, ele não é, Deus ama o pecado, o pecador, mas ele não ama o pecado. Então esta mulher, ela era acusada perante todos, sem futuro. Só que com certeza Jesus, ali passando pelo caminho, pregou o reino para ela. E ela, o que ela fez? Ela entregou a sua vida para Cristo. E agora ela entra dentro de uma casa sem ser convidada. E ela vai dar um grande exemplo para mim e para você. Porque quando ela chega naquela casa, ela começa ali, ela se prostra aos pés de Jesus e começa ali lavar os pés de Jesus com suas lágrimas, com o seu unguento. E ela começa então ali a secar os pés de Jesus com o seu cabelo e a beijar Jesus. E ela ali então se prostrando com um ato de adoração, de rendição a Jesus. E os fariseus começam, se ele fosse profeta, ele saberia quem ela era. Jesus sabia sim quem ela era. Só que Jesus sabia também quem ela iria se tornar. Quem ela seria. E Jesus então, ele vai ensinar a eles uma lição. Jesus fala assim: Simão, eu entrei na tua casa e você não deu água para lavar os meus pés. Eu entrei na sua casa e você não me deu um beijo. Eu entrei na tua casa e você não ungiu a minha cabeça. O que significa isso? Que quando uma pessoa chegava na casa de alguém, e naquela época, quando uma pessoa, eu falei isso para os jovens sábado, uma pessoa quando ela vinha até a casa de alguém, a pastora Marília convidou, pastora Marília, eu vou lá, pastora Marília, em nome de Jesus, tomar aquele café. E uma pessoa quando é convidada para a casa de alguém, para ir até a casa de alguém naquela época, não era um ato cotidiano. Hoje em dia nós falamos, vem aqui comer uma pizza, vem tomar um café, um ato comum. Só que naquela época, quando se convidava alguém, era uma ocasião muito especial. Era uma ocasião, não era uma ocasião qualquer. Se fazia uma festa. E quando se chegava ali o convidado, eles pegavam o servo da casa para que lavasse os pés do convidado, como um ato ali de hospitalidade. Então ele colocava o servo para lavar os seus pés. E Simão, ele não fez isso. E aquela mulher que não era nem convidada a estar daquela casa, lavou os pés de Jesus só com as lágrimas dos seus olhos. Por gratidão, porque ela não tinha futuro. Então agora ele fala assim, tá vendo? Ela lavou os meus pés. E não cessa de lavar. Você não me deste um beijo. Um beijo significava naquela época boas-vindas. Você não me deu boas-vindas. Você me convidou por política. Você me convidou por interesse. Como muitas das vezes nós cantamos, entra na minha... vou cantar aqui. Entra na minha vida. Nós cantava na fundação, né, Dani? E só que nós queremos com ato de interesse. E ele fala assim, tá vendo? Você não me deu boas-vindas e essa não cessa de beijar. Essa não me cessa de beijar. E você não ungiu a minha cabeça. Ungir a cabeça era um ato de respeito. E eles não respeitavam Jesus, não respeitou Jesus. E ela ungiu com unguento. E aquele unguento era tudo que ela tinha. Aquele unguento era tudo que ela recebeu durante a sua vida errada. E ela entrega aquele tesouro dela, aquele dinheiro dela aos pés de Jesus, à cabeça de Jesus. Ela lava Jesus inteiro. Sabe por quê? Porque ela foi grata àquilo que Jesus fez e que ninguém faria por ela. Aí eu te pergunto, qual tem sido a tua gratidão? Eu vou sair da igreja por causa disso, isso e aquilo. Você é igreja, irmão. Não tem como sair da igreja. Eu vou me afastar, não tem como. Você vai se afastar de Jesus, não é da igreja. É do reino que você vai se afastar. É do reino. E aquela mulher, ela dá esta lição. E Jesus fala para ela assim, por isso eu te digo, os pecados delas, que são muitos, não eram poucos, são perdoados. Porque Jesus ia levar o pecado dela na cruz. E Jesus a perdoa. Como tem sido o reino na sua vida? Como tem sido a manifestação do reino na sua vida? Você tem o reino e tem vivido como gentil ainda? Se liberta. Se liberta. Porque Deus cuida. Deus cuida. E se você tiver que entrar no reino dos céus, enfermo, se você que tiver, alguns sabem, outros não, eu não enxergo de um olho, mas não tem problema, naquele dia eu vou enxergar dos dois.
Talvez você tenha o mesmo problema que eu tenho, visão. Talvez você é surdo, você que está nos assistindo. Jesus tem poder para te curar? Tem. Mas ainda que Ele não te cure, entra no reino cego. Entra no reino surdo. Por isso que Ele diz que é melhor você cortar. Se tua mão te fizer pecar, Ele fala assim que é melhor cortar. Não que você vai cortar a sua mão, mas abandona. Se o teu olho te escandalizar, arranca, tira. Sabe? Pare de olhar coisas que não é para olhar. Nós vivemos na graça, irmão. A graça é pior do que a lei. Se você olhar, já pecou. Se você já pensar, já pecou. A lei, irmão, nós cometíamos o ato para se tornar pecado. O pecado do homem era quando deitava com outra mulher. Agora na graça é olhar, já está condenado, irmão. Por isso que nós precisamos da manifestação do reino, para que o Deus dos céus, o Deus do reino, Ele coloque em nós a unção, a graça, a autoridade, o domínio sobre a carne, sobre o pecado, porque Jesus, Ele nos libertou do pecado e nos deu poder para nós vencermos o pecado, através do Espírito Santo de Deus, através de Cristo em nós, através do Emanuel, o Espírito Santo. Você precisa, não estou conseguindo, busca o Espírito Santo. Eu não estou conseguindo, se consagra para o Espírito Santo. Eu não tenho conseguido, busque mais, jejue mais, medita na palavra mais, porque nós vivemos neste mundo, somos rodeados de uma nuvem de pecado, de embaraço. Se nós não nos consagrarmos, irmão, nós vamos nos afastar do reino, não da igreja. E eu quero que você se coloque de pé neste momento. Vamos cantar de novo, Tanto? Teu reino. Feche seus olhos. Vai refletindo com você mesmo. Se tiver que pedir perdão, peça perdão. Porque hoje você aprendeu sobre o reino. Você aprendeu sobre que o reino de Deus não é os prazeres terrenos. Por isso que a volta de Jesus será como nos dias de Noé. As pessoas casam e descasam, casam e descasam. Terreno. Por isso que a volta de Jesus será como nos dias de Sodoma e Gomorra. Prostituição, promiscuidade, falta de fé. Nosso Pai
Feche seus olhos. Se quiser aplaudir ao Senhor, aplauda ao Senhor. Mas feche seus olhos. Eu quero fazer um convite nesta noite. Para você que está aí na sua casa, para você que está aqui dentro. Talvez você fale assim: eu preciso viver o reino de Deus. Talvez você fale assim: eu já experimentei do reino, mas me afastei do reino, não da igreja, mas me afastei do reino, e eu quero voltar a fazer parte do reino. Eu quero manifestar novamente a presença de Deus. Eu quero ter a alegria do Espírito Santo, porque coisas têm me afastado dos caminhos de Deus, e eu quero voltar a viver o reino de Deus. Se há alguém aqui dentro, se há alguém nos assistindo neste momento, se estiver nos assistindo, se estiver sentado, se coloque de pé, se estiver em pé nos assistindo, levanta a sua mão, para que Satanás ele venha entender que você fez uma aliança novamente com Deus. Por isso que é um ato simbólico. E se tiver alguém aqui dentro, levante a sua mão, porque eu quero orar por você. Se tiver alguém aqui dentro que fala assim: eu quero novamente essa presença, eu quero que o Espírito Santo de Deus se manifeste, o reino de Deus venha tomar conta da minha vida, porque eu não tenho vivido o reino de Deus, eu tenho vivido tantas coisas menos o reino de Deus. Ou talvez você ainda não aceitou o reino de Deus sobre a sua vida, você não aceitou a Jesus como seu Salvador. Eu quero que você levante as suas mãos, para que eu possa te ver, eu possa convidar você a vir aqui na frente. Já tem pessoas vindo aqui na frente, glória a Deus. É o reino de Deus sendo pregado, é o reino de Deus sendo manifestado em nós. Não tenha vergonha, não tenha vergonha, porque Deus ele quer manifestar o reino dele em nós. Deus ele quer manifestar o reino dele em nós, para que ele possa fazer através de nós. Você que está nos assistindo aí na sua casa também, Deus tem cura para a sua vida. Na outra quarta-feira, Dani, que eu preguei aqui, Dani, por isso que eu falo, é o reino de Deus. Uma pessoa depois me procurou, falou assim: eu fui curado de uma infecção instantânea, pastora Marília. Instantânea, fizemos a oração aqui, ela foi curada lá, por causa do reino de Deus. O reino de Deus, ele é assim. Por isso que quando nós oramos, nós temos o reino de Deus, Deus alcança. O irmão Rogério, a Ana Cláudia tem uma filha lá nos Estados Unidos. Quando vocês oram aqui, o reino de Deus alcança lá, porque é o reino de Deus. É o reino de Deus. Se tiver mais alguém aqui, pode vir, porque é o reino de Deus. Não é o reino do homem, não é o meu reino, não é o reino do pastor Silas, é o reino de Deus. Pode continuar louvando a dona Ana. Hoje o alimento
de Jesus. Aleluia. Aleluia. O versículo 27 diz assim, ó: quem por mais ansioso esteja, consiga mudar um côvado do sentido da sua vida. Não tem como, irmão. Mas eu conheço um que pode mudar a história da nossa vida. O nome dele é Jesus. Nós não podemos mudar nenhum minuto do tempo de existência dessa terra. Não tem como. Mas Jesus pode mudar a história da nossa vida. Amém? Que Jesus mude a história da sua vida. Que Jesus mude o curso da sua vida. Em nome de Jesus. Primeiro o reino, depois a justiça. Não muda a ordem dos fatores. Primeiro eu busco o reino e eu busco a justiça, e as demais coisas Ele vai acrescentar nas nossas vidas. Mais uma vez, vamos aplaudir o Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, pastor Robinho, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Quero só reforçar, domingo temos 2 santas ceias, às 8 da manhã e às 19 horas, tá bom? Às 8 da manhã e às 7 da noite. E uma notícia bem quentinha: o nosso pastor vai estar aqui ministrando a Santa Ceia. Amém? Quem vai estar aqui domingo tomando a Santa Ceia do Senhor Jesus e sendo ministrado pelo nosso pastor? Que Deus te abençoe, tá bom? Volta, porque eu tenho certeza que Deus tem muito mais. O oceano de Deus, ele é muito mais profundo e muito mais extenso do que a gente possa imaginar. A vida talvez colocou rios em nossa vida e a gente conseguiu chegar na fundura dos rios, mas o oceano do Senhor é profundo. Aleluia. Todo culto é um aprendizado. Todo culto é esse culto espiritual que a gente vive. Culto de libertação, de cura, de renovo, de restauração. É assim que o Senhor Jesus quer na nossa vida. Amém? Que Deus te abençoe, tá bom? Estenda suas mãos. Deus, em nome de Jesus, eu oro em nome do Espírito Santo de Deus que está, Senhor, em conexão conosco aqui agora. E que o Senhor possa abençoar cada um que veio aqui, cada um que ouviu a palavra, cada um que veio aqui à frente, cada um que ficou sentado, cada um que está ouvindo agora pelas mídias sociais. Deus nos abençoa, e que quando a gente sair dessa porta, a gente possa ser diferente, possa se tornar ser humanos diferente, que a gente possa começar a priorizar o teu reino e a tua justiça, para que as demais coisas aconteçam naturalmente, porque o Senhor sabe o que é melhor para nós. Nós não sabemos, a Bíblia diz que nós não sabemos orar e nem pedir, mas o Senhor, Ele ajuda a nós em oração, como gemido inexprimíveis. Ele pedindo ao Pai, Pai, Ele está pedindo isso. É nós falando algo e o Senhor, o Espírito Santo falando, Pai, Ele está pedindo isso. Então, ó Deus, nos ensina todo dia, nos orienta todo dia, nos instrui todo dia, e que o teu povo seja abençoado todos os dias, que o teu povo receba cura, receba libertação, receba renovo, receba tudo que há de melhor no céu sobre a vida de cada um que aqui está e cada um que está assistindo. Nós oramos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. A igreja diz um amém. Amém. Que o grande amor de Deus Pai e a doce consolação do Espírito Santo de Deus permaneça conosco, não somente hoje, mas para todo sempre. Juntos vamos dizer amém. Que Deus te abençoe, irmão.